Na continuação, como vimos na última parte, o nosso href, que é o botão que adiciona ao carrinho, ele cria aqui uma espécie de rota, né, no qual ele passa parâmetros, que na realidade é o próprio ID da listagem de produtos, né? Então, como mostra aqui no exemplo, eu tenho a listagem e se eu clico em um dos botões aqui, ele na URL vai aparecer esse parâmetro, né, id igual a 1, e no qual a gente vai, de certa forma, esse contexto que vamos fazer com produtos, né, com a parte do products aqui, do arquivo products, não é usual, né? Na verdade, como eu comentei, existe um gerenciador de rotas pelo back-end dentro de um servidor, e aí esse gerenciador vai passar as informações via ou JSON, né, ou diretamente para a página. Então não vamos precisar de um contexto real a utilização do que vamos fazer agora. Mas eu já vou ensinar porque é um exemplo interessante, até mesmo para poder trabalhar com um contexto chamado find, que é um método. É um método utilizado dentro de arrays e objetos, né, que o JavaScript tem e que você consegue fazer pesquisas, né, para encontrar itens dentro desse array. Tá muito utilizado em diversos momentos, né, até mesmo dentro de um Ajax, mas nesse contexto aqui nós vamos utilizar porque não temos um back-end rodando. E aí eu não quero esse contexto porque vai ficar muito complexo. Então nós vamos fazer uma forma mais simples até mesmo para poder aprender contextos do front-end para o JavaScript. Tá, ok? Então vamos lá então. Então já sabem que ele vai gerar essa URL aqui a partir quando clicar sobre. Então no arquivo products eu tenho a repetição aqui basicamente da estrutura anterior do index, né? Que é uma navbar e um container. E aí, o que eu vou fazer aqui agora dentro desse container? Eu vou criar um front-end aqui com divs, né? Para poder abrigar o produto. O que ele vai fazer? Então ele vai dividir em duas colunas. Em uma coluna vai ter a foto grande do produto, uma foto inicial, e depois as miniaturas dos mesmos embaixo, que quando passar o mouse, que a gente vai fazer um evento do mouse, nós vamos adicionar um evento a cada imagem, que quando passar sobre elas, vai fazer a substituição da imagem principal grande, né, para que o usuário consiga visualizar. E no outro lado, na outra coluna, possivelmente na coluna direita, vai aparecer as informações do produto, como título, descrição, preço e etc. Né? As informações contidas no produto, para que o usuário tenha certeza do que ele está comprando. Né? Então, para isso, nós vamos criar aqui uma div dentro do container, uma div principal, né? Uma div principal que vai ter aqui uma classe row. Eu vou colocar aqui uma margem top, uma margem superior de 5em, que é uma medida responsiva que o próprio Bootstrap já configurou, né, dentro de uma classe. Eu vou criar aqui uma classe call que faz parte do Bootstrap 4. Né? Essa classe call ela divide já em colunas já de forma automática, tá? Sem precisar ter sem você estipular quantas colunas tem, como aconteceu no anterior, né? Que eu até inclusive fiz uma confusão básica, né? Que dividiu lá em 3 colunas. Eu vou criar aqui dentro dessa primeira coluna uma div, na verdade são 2 divs, né? No qual essa primeira vai ser um row. Eu vou construir uma borda sobre ela, tá? Para que ela não, para que fique
cria um container mesmo, né? E eu vou chamar de img view, né? Que vai ser a div onde vai visualizar a imagem principal. E a outra div, todas elas percebem que estão vazias, né? Eu vou criar aqui uma div row simplesmente e que o ID dela vai ser img min de miniatura, que vai abrigar as miniaturas, tá? Dentro dessa, na próxima div, né, que seria a próxima coluna, né, que ficaria ao lado dela, eu vou estipular aqui uma classe call para acompanhar o processo, tá? E que ela vai ter uma ID chamada description. Ok? Então essa é a estrutura. Então nós temos três IDs, três IDs aqui de div, três identidades que nós vamos ter que instanciar em seguida. Ainda estou puxando o arquivo produtos para dentro aqui do nosso documento e vou abrir aqui um bloco de script e vou instanciar todas aquelas divs, aquelas IDs que eu identifiquei ali no DOM, né? Então eu vou fazer aqui um img view, né? Vou puxar por id, que vai ser img view, a img min, que aí eu vou puxar get element by id de img min, né? Eu crio essas instâncias antes porque fica mais fácil para manusear, né? document.getElement by id de description. Muito bem. Agora eu vou fazer o tratamento da URL. Qual que é o tratamento da URL? Eu vou pegar essa URL aqui, que na verdade ela está como um arquivo, né? Porque é local, não está dentro de um servidor. Eu vou manusear ela através do JavaScript, que eu tenho condições de fazer isso. Eu tenho como pegar essa URL e depois eu vou separar essa URL e aí extrair o código que foi direcionado aqui no parâmetro, né? Que no caso aqui, como eu não sei, ele vai pegar para mim e guardar dentro de uma constante, né? Então vou criar uma constante chamada URL que vai pegar a URL. Então tudo que eu me refiro a window seria a janela, né, do navegador. Location seria a barra de localização, a barra da URL. E o href seria o conteúdo dela, tá? Que é bem similar, né, ao href do A ali do link. Eu vou agora armazenar numa outra constante uma URL split, tá? Eu criei dessa forma essa constante porque eu vou pegar e eu vou fazer um split, tá? Esse split aqui ele faz uma espécie de corte, né? Ele separa, uma separação, né? E eu vou separar, justamente ele separa e divide em um array, tá? Então no caso aqui eu vou separar a partir do sinal de igual. Óbvio, como só tem um sinal de igual, ele vai dividir um array de 2 elementos. Se tivesse, por exemplo, vários iguais dentro dessa... que na verdade essa URL virou agora uma string, né? Então eu acumulei dentro de uma constante e essa constante agora é uma string dessa URL aqui, né? Do location, do que eu capturei lá. E automaticamente o split ele separa essa URL a partir de um caractere qualquer. No caso eu escolhi o igual, porque o igual é o que está aqui mais próximo, né? E aí automaticamente ele dividiu em 2 elementos. Ele dividiu do igual para trás, para a esquerda, e do igual para a direita. Tá? Então são 2 elementos.
Como é um array, então vai ficar 0 e 1. Então eu vou colocar um exemplo aqui, né? Eu vou fazer um console.log para a gente poder estipular aqui url.split, tá? Desculpe, url split. Aí ele vai resultar para mim, né? Quando vou dar um Ctrl F5 aqui. E vocês podem observar que ele vai aparecer um array de 2, tá? Que ele vai ter o 0 vai ser da esquerda do igual, e o 1, o elemento 1 vai ser o índice 1, né? Do array vai ser da direita do igual. Tá? Se tivesse mais símbolos, caracteres referentes ao que eu escolhi dentro do split ali, ele separaria em vários arrays. Tá? Então, ou seja, se eu pegar aqui e colocar um split de 0, ele vai ler para mim a URL até o ID. Se eu colocar o split de 1, ele vai ler para mim apenas a URL depois do igual, né, direita do igual, que vai ser o 1, tá? Que é esse item que eu vou pegar aqui. Vou comentar aqui, né, o meu console, que isso foi um teste. Aí eu vou fazer o seguinte, esse URL split de 1 aqui, né, que eu vou utilizá-lo daqui a pouco, eu vou utilizá-lo para quê? Para fazer o find. O que é o find? Find é um método que ele faz uma espécie de pesquisa, né? Ele retorna um callback de uma pesquisa dentro de um vetor ou de um objeto, ou de um vetor de objetos, né? De um array de objetos. Então, dentro de um item composto, ele vai buscar, né, a partir de parâmetros, alguma informação. Qual que é a informação que eu preciso? Eu preciso pegar a informação respectiva dentro do objeto de data aqui, products, ele tem vários produtos, né? Então, na verdade, eu estou fazendo aquilo que um banco de dados, o gerenciador de um banco de dados faria dentro de um select, né? Então eu tenho aqui vários produtos, vários objetos aqui de produtos, cada um tem o seu ID. Então a partir desse ID é que eu vou pegar todo o conteúdo do produto respectivo. Então se o produto ele é o produto 1, então ele vai até aqui a partir do find, ele vai entrar dentro da constante produtos e vai tentar localizar o ID respectivo, que no caso aqui seria o 1. Se for 2, ele vai fazer o mesmo contexto e assim por diante. Então, na verdade, vai fazer uma espécie de select, só que um select gambeta, né? Como podemos dizer assim no JavaScript. Então, vamos lá então. Dentro dessa gambeta, quer dizer, desse find que eu vou fazer aqui, então eu vou criar aqui uma constante chamada viewProducts. Né? Eu vou pegar aqui o products, que é a constante dentro lá do data, né? E vou fazer um find. Esse find eu vou colocar p de product, tá? Eu vou fazer um arrow com remix arrow function, tá? E aí eu vou retornar, faço um return. Aqui, quando eu me refiro a products e coloco aqui, vai fazer o mesmo contexto do map, o find. Ele vai jogar todo o conteúdo da constante products dentro do meu P, só que num laço. Ele vai criar um laço. E aqui dentro desse laço, eu vou estipular aqui qual é o parâmetro, né? Qual é o atributo do objeto que eu estou buscando, tá? E eu vou agora comparar. Então ele vai ficar comparando. É como se ele fizesse uma espécie de if, né? E fizesse uma comparação, uma critéria, né? Então ele está fazendo como se fosse um if, que na verdade ele não faz, ele faz um processo mais prático. Mas em 2 linhas, porque se eu fosse fazer um for ou um map, eu ia gastar mais linhas, né, para fazer essa busca.
Então, em basicamente 3 linhas, eu consigo gerar aqui a minha busca, tá? Eu vou fazer um console.log para a gente poder observar que ele buscou aqui o resultado do meu produto, que vai ser somente aquele objeto respectivo ao ID, tá? Então eu vou fazer um F5 aqui, como vocês veem, ele busca aqui os objetos, ó, como está lá, que é o ID1, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, vou mudar o URL, só para não precisar clicar lá, voltar de novo, né? Vou colocar o ID2, ó, ele busca para mim o ID2 e assim por diante, tá? Então ele faz, eu estou simulando uma pesquisa dentro de um banco de dados, que na verdade, né, via JavaScript, mas isso não é real, isso é só uma simulação, podemos chamar de gambeta, mas é para poder ser útil no nosso exemplo aqui, ok? E aí vocês aprenderam já como manipular uma URL e como fazer um split dentro de uma string, né? Ou seja, fazer uma separação dentro de uma string. Vocês já sabem que tem esse comando, ok? Aí então eu vou na continuação, eu vou criar aqui o meu a minha descrição do produto, tá? Já vou fazer a descrição do produto e já vou inserir essa descrição do meu produto, tá? Aproveitando o contexto ali. Então eu vou fazer um let aqui, description view, tá? E eu vou fazer uma concatenação de novo, usando a crase. E ali eu vou criar uma div, tá? Eu vou colocar aqui uma margem left alto para poder ele autoajustar essa margem dentro da div ali, que ele vai ficar dentro daquela div principal depois, ok? Aí eu vou criar um H2 aqui, que é um título bonitinho, com uma classe centralizada para centralizar o texto, tá? Margem bottom 5, margem top 2, tá? Estou reajustando ele dentro do processo aqui. E aqui eu vou fazer um viewProducts.title, né? Eu vou colocar o título dele, tá? Aí eu vou colocar a marca. Tá vendo? Observem que eu estou escrevendo junto com o JavaScript tranquilamente, sem problemas algum. Brand. E agora então eu fecho o H2. Ok? Vou criar aqui um H4, que ele vai ter também uma classe justificada, tá? Para justificar o texto, para ficar bem certinho, tá? E aí eu vou ter um view products description, que é a descrição dele. Eu vou aproveitar aqui e copiar, porque eu vou usar aqui nessa outra, um outro H4, ele vai ter uma margem top de 5 para ele afastar um pouquinho mais, tá? Eu vou acrescentar aqui nele um strong, para ficar uma espécie de negrito, uma letra mais forte, né? O próprio nome já diz, strong, para eu colocar aqui o meu preço. Ok? Então aqui eu tenho então essa primeira variável, e aí eu vou colocar um inner HTML dela e eu vou inserir o description view, tá? Ok, vamos verificar como é que funcionou aqui então, né? Vou dar um F5 e tadam!
já está a descrição aqui, né? A marca, a descrição, deixa eu tirar o F12 para ficar mais bonitinho, a marca, a descrição, o valor aqui e o meu login. Eu vou colocar um H3 aqui, que eu achei muito grande esse H2. Mais ou menos, tá? Então aí eu posso utilizar aqui esse processo, tá? Deixa eu fazer o seguinte, tá aqui a descrição e o preço, ok? Tá? Aí nós vamos fazer então a imagem, tá? Então eu vou criar aqui, agora que eu já fiz a descrição do produto, eu vou criar aqui então a imagem. E eu também vou fazer uma concatenação. Né, que ele vai estar na pasta img. Eu tenho aqui um view products.img, que ele vai aparecer a primeira imagem. Concatenei. Aí eu vou... o meu img view, eu vou fazer um inner html igual img. Tá? Só para a gente poder ter a imagem do lado e a fonte aqui, certo? Para poder ele ficar bonitinho. Agora falta fazer a parte embaixo aqui dos processos, né, dentro do... Mas vamos fazer na sequência do próximo tutorial, ok? Então até a próxima sequência para fazer então as imagenzinhas, miniaturas e o evento delas ao passar o mouse, ok? Então até a próxima, valeu!